Projeto de iniciação científica tem como tema perfil e uso de medicamentos entre mulheres diagnosticadas com câncer de mama em unidade hospitalar do Distrito Federal e foi orientado pela professora Miquelin. Antes de mais nada, é importante definir o que é câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. O objetivo do trabalho é descrever o perfil sociodemográfico e clínico das pacientes ambulatoriais com diagnóstico de câncer de mama atendidas na Unidade de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília. Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo realizado de forma retrospectiva por meio de um censo nos registros de acolhimento da UNACOM do HUB. Os critérios de inclusão foram pacientes acolhidos no ano de 2021 que receberam atendimento ambulatorial e foram diagnosticados com câncer de mama e que receberam tratamento quimioterápico. Os de exclusão, pacientes diagnosticados com outros tipos de cânceres e pacientes com câncer de mama que não realizaram quimioterapia. A coleta ocorreu na UNACOM e no setor de farmácia hospitalar do hospital entre os meses de fevereiro a março de 2022. A coleta foi realizada em 3 etapas, sendo que a primeira etapa foi consultada a planilha eletrônica da UNACOM. A partir dessa consulta, foram filtrados os pacientes que possuíam CID-50. Com estes dados, foi elaborado o banco de dados da pesquisa, utilizando o programa Excel com essas variáveis aqui. Já na segunda etapa, foi consultado o aplicativo AGHU a partir do número de registro das pacientes. Revisou as evoluções feitas pela equipe multidisciplinar da UNACOM e alimentou o banco de dados com as variáveis clínicas e epidemiológicas. Na terceira etapa, consultamos a planilha eletrônica da Central de Manipulação de Quimioterápicos para obter os dados sobre quimioterapia e período de tratamento. Agora, alguns dos nossos resultados de discussão. Então, de 621 pacientes que foram acolhidos na UNACOM durante o ano de 2021, 449 foram excluídos por terem diagnósticos que não a neoplasia de mama. Além disso, 51 foram excluídos por não terem realizado quimioterapia. Assim, nosso estudo envolveu um total de 121 pacientes, como pode ser observado aqui no fluxograma. Quanto aos dados epidemiológicos, todos os casos de diagnóstico de câncer de mama deste estudo ocorreram em mulheres, 61% tinham entre 41 a 60 anos, 51% se declararam casado ou tinham união estável. Sobre a escolaridade, observou que grande parte das mulheres tinham entre ensino médio e superior completo. Quanto à origem, 18% fazem parte da região de saúde norte. Gostaria de trazer aqui a discussão o resultado sobre a origem das pacientes. Por meio da análise, foi possível verificar que cerca de 83% residem no DF. No entanto, poucas moram na região de saúde central, onde se localiza o HUB. A consequência disso é que essas pacientes sofrem com deslocamento até o hospital, que muitas vezes, quando se utiliza o transporte público, não é fácil nem rápido. Segundo Saldanha, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde agrava a experiência do adoecimento oncológico. Além disso, pode obrigar a paciente a se mudar, a fim de evitar a descontinuação do tratamento, provocando assim rupturas das redes sociais de apoio. A partir de agora, serão os resultados clínicos. Em relação ao tipo de câncer de mama, constatou-se que 73,5% das mulheres foram acometidas pelo carcinoma ductal invasivo. Quanto à imunohistoquímica, 43,8% das pacientes apresentaram positividade tanto para receptor de estrogênio quanto de progesterona. Já na análise do estadiamento, foi observado que aproximadamente 35% das pacientes apresentavam o estágio 3, conforme podemos ver aqui na tabela. Diante desses resultados clínicos, é importante nos atentarmos ao estadiamento. O resultado do nosso estudo ele difere de outros estudos encontrados e que analisaram esta variável. Por exemplo, o estudo de Rossoni e Guimarães, que envolveu 105 mulheres atendidas em um hospital de referência em Santa Catarina, onde o estágio 2 foi o mais encontrado. A maior porcentagem de estágio 3 indica um diagnóstico ou tratamento tardio, e no nosso estudo isso pode ter sido influenciado pela pandemia de Covid-19, uma vez que se observou em algumas evoluções relatos de pacientes que, mesmo percebendo nódulos na mama, tinham receio de ir ao hospital por conta do vírus. Um caso de uma paciente me marcou bastante, porque a paciente tinha percebido o nódulo, mas por conta do medo, não procurou o hospital e quando foi já estava bem grave. O atraso no diagnóstico ele influencia diretamente no avanço do estágio do tumor, o que impacta no tratamento e na sobrevida dos pacientes. Olivoto et al. Sugeriu que atrasos de 6 a 12 meses no diagnóstico estão associados ao maior tamanho do tumor. O câncer de mama ele representa um problema de saúde pública, sendo de grande importância realizar estudos para identificar as características de mulheres que são portadoras, buscando traçar um perfil epidemiológico e clínico mais abrangente e, a partir deste, definir
os grupos de risco. Por conseguinte, planejar medidas preventivas que divulguem a informação e despertem o interesse das mulheres a fazerem uso das medidas de prevenção e a utilizar os serviços ofertados. Aqui tem algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção.